Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu fazia uma pesquisa, um estudo, uma leitura. Pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali, a gente anota, guarda, trabalha. Eu entendi que eram anotações que valiam a pena serem trazidas para que a gente pudesse, hoje, conversar sobre esse assunto. Todos nós nos deparamos com situações contrárias. Elas são de ordem física. A gente cai no salão e rompe. O que foi? O que você rompeu mesmo, Rafa? Rompe o tendão do joelho. Quebramos o dedinho do pé. São situações adversas, enfermidades. Às vezes são de ordem emocional, essas situações adversas. A tristeza, a angústia, uma frustração. E elas são de ordem espirituais também. Às vezes por conta do pecado, uma derrota que a gente sofre por conta do pecado. Isso é uma adversidade, isso é um problema. Isso é uma situação contrária. A questão é como é que nós lidamos com isso. Como é que nós nos posicionamos para isso. Essa questão de como nós nos posicionamos, como nós lidamos com as situações, tem a ver com o tipo de pessoa que nós somos. Alguns de nós têm um limiar para tratar com as coisas, e isso é diferente de uma pessoa para outra. Uma extensão para tratar com as coisas. Por exemplo, o que às vezes mexe com alguém, emocionalmente falando, e a pessoa se sente derrubada, caída, frustrada, prostrada. Alguém que não olhou para a minha cara, não me cumprimentou, acaba com o meu dia. Tem outro, não estou falando de mim, estou dizendo que algumas pessoas pensam assim, e reagem assim. Tem gente que não sai de casa por causa disso. Já outros não dão a mínima. Olhou, não olhou, cumprimentou, não cumprimentou, a vida segue. Então, a nossa extensão de tratar com isso, nosso limiar de tratar com isso, varia de pessoa para pessoa, e como nós nos comportamos diante dessas situações adversas, também varia de pessoa para pessoa e depende do tipo de pessoa que nós somos. Para pensar sobre isso, dentre os vários textos da Bíblia, daquela leitura que eu disse que fiz há tempos atrás, eu quero levá-los a 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 19. Segundo Reis, capítulo 6, de 8 a 19. Eu vou pedir que você me acompanhe em sua Bíblia, a leitura que farei. O verso 8 começa dizendo assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, segundo Reis 6, 8. E, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que lhe tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria,
Chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Queridos, o que nós temos aqui? Nós temos que havia uma guerra contra Israel. E essa guerra foi promovida pelos sírios. Ben-Hadad, rei dos sírios, versículo 24, nessa época de 2 Reis, juntou os seus oficiais e traçou alguns planos. Ele arquitetou algumas estratégias militares para derrotar Israel nas batalhas. O verso 8 diz isso. Mas todas as vezes que o rei Hadad, os seus oficiais, saíam para emboscar Israel, Deus revelava todo o plano ao profeta Eliseu, quilômetros de distância do acampamento sírio. Os versos 9, 10 e 12 nos dão essa ideia. Israel não era atingido, nem vencido, porque a batalha simplesmente não se dava. Eliseu tomava conhecimento de todos os planos bélicos e militares da Síria, porque Deus lhe falava, Deus lhe revelava. Ben-Hadad, vendo que Israel sempre escapava das suas armadilhas, ele pensou, enfurecido, que entre os seus havia um traidor. Verso 5 diz isso. Interessante que o rei da Síria não sabia sobre Eliseu, mas os seus comandados sabiam. O verso de número 12 mostra-nos isso. Eliseu era um servo do Senhor, um profeta, uma pessoa que tinha uma vida com Deus, uma vida séria, comprometida, cujo comportamento, cujas ações objetivavam servir e agradar ao Senhor. Ben-Hadad ordena que os seus oficiais possam prender Eliseu. O verso 13 diz isso. Esta é a situação. Eu quero ver com vocês que nós temos aqui pelo menos 3 tipos de pessoas cujas ações, cujos comportamentos nos mostram como lidar com as nossas dificuldades. 3 tipos de pessoas que nos ajudarão a ver como é que a gente se posiciona diante das nossas lutas, dos nossos problemas. O primeiro tipo de pessoa é aquela que só vê as coisas pela lógica, pela razão, e tenta resolver por si mesmo. Queridos, isso fica claro quando nós vemos como o rei da Síria, Ben-Hadad, reage no verso 11, e como Geazi, ou Geazi, como alguns dizem, o serviçal de Eliseu, vê as coisas no verso 15.
Essas são pessoas que só conseguem ver, só conseguem enxergar o que é natural, o que é visível. Eles só veem o problema, a dor, a luta, a batalha. E quando enfrentam, fazem com as suas próprias armas, com as suas próprias estratégias pessoais, com os seus próprios jeitões, com as suas próprias formas, com as suas armas. Ben-Hadad faz isso no verso de número 11. Ele é o rei da Síria. E ele pensa que há um traidor entre ele. Porque a lógica, de alguma forma, leva a isso. Um raciocínio objetivo leva a isso. Olha, eu bolo algumas coisas lá na minha tenda. Chamo os meus oficiais, os meus generais. Gente da minha mais absoluta confiança. Digo como é que a gente tem que agir. E de repente o meu inimigo se safa. Não acontece nada com ele. Alguém daqui deu com a língua nos dentes. Esse é um raciocínio lógico, objetivo. Ele manda cercar a cidade onde Eliseu está, porque ele descobre, por informação dos seus oficiais, que não tem nenhum traidor, mas que tudo que ele pensa e fala, Deus de Israel revela para o seu servo, o profeta Eliseu. Então ele manda nos versos 13 e 14, cercar a cidade e prender Eliseu, porque para ele era assim que se resolvia o problema. Essa era a sua forma de agir. Esse era o seu comportamento ante a situação, a lógica. Então ele tenta pelo cerco, pela prisão, pelo emprego de força, pela violência. Já Geazi, o serviçal de Eliseu, que já tinha visto o poder de Deus se manifestar em outras ocasiões por intermédio do profeta, levanta-se pela manhã, num determinado dia, sai, e o verso 5 nos diz que ele vê o lugar onde eles estão, cercado pelo exército sírio. Ele entra em pânico, ele se desespera, a gente pode dizer, ele surta, porque ele diz assim: ai meu Senhor, o que a gente faz agora? Um conhecido personagem televisivo diria assim: e agora? Quem poderá nos socorrer? Por um lado, aos que enfrentam os problemas por suas próprias formas, suas maneiras de agir, vai na força, na capacidade, no jeitão de fazer, às vezes no braço, às vezes no grito. Aos que se desesperam, se intimidam, surtam, não agem, não conseguem sair daquela situação, porque só vem o problema, eles paralisam-se. Só vem a adversidade, choram, escabelam-se, não tomam atitude nenhuma, ou quando tomam, sempre buscam os outros. É o que faz Geazi. Ele vê o problema, ele corre para o profeta Eliseu. Ele transfere a situação para ele. E agora o que é que a gente faz? Quem vê o cerco é ele. Eliseu está dentro de casa, quietinho, sossegadinho, tranquilinho, na dele. Quem vê o problema é Geazi. E ele corre para o profeta. O que é que a gente faz agora? Tem gente que se posiciona assim. Corre para os outros. Busca os outros. Pede para os outros. Esse é um tipo de pessoa. Gente que olha o problema, mas tenta resolver por si mesmo. Pela lógica. Pelo seu jeitão de fazer as coisas. O segundo tipo de pessoa é aquela que acredita em Deus, acredita que Deus tem uma solução, mas ou não vai a Ele, ou não o vê próximo. Olhem para os versículos 15 e 16. Geazi vê a adversidade, ele vai ao profeta.
Ele não vai a Deus, ele vai ao profeta Eliseu. Geazi não chama pelo Senhor, ele chama pelo profeta. Geazi não clama a Deus, ele clama ao profeta Eliseu. Ele vê o problema, mas ele não vê Deus, ainda que ele acredite em Deus. Ele enxerga o exército sírio, vê os carros, vê os cavalos, verso 16, mas ele não enxerga a presença de Deus ali. E ele não consegue perceber que Deus está ali, próximo a ele. Queridos, tem gente assim. Gente que vê o mar vermelho, outros as muralhas, aos que veem o gigante, outros carros, cavalos do exército inimigo, os problemas, as adversidades, mas eles não conseguem enxergar a presença de Deus. Eles não conseguem sentir que o Senhor está ali. Eles creem, acreditam em Deus, mas não o veem. Nem entendem que Deus está próximo, a despeito de Jesus ter dito que estaria com os seus todos os dias. Mateus 28, 20. Eles não sentem perto, não sentem próximo. A despeito de lermos no Salmo 145, verso 18, que Deus está perto de todos os que o invocam, nem todos os que o invocam o sentem perto. Acreditam nele, mas não sentem, não percebem, não sentem perto, não sentem ante as suas adversidades e dificuldades. Geazi era assim. Se você o entrevistasse, Geazi, você acredita em Deus? Claro que eu acredito. Você confia em Deus? Claro que eu confio. Você está vendo o Senhor? Não, isso eu não. Eu não consigo vê-lo, não consigo senti-lo. Eu não consigo vê-lo perto disso aqui, porque pensa pela cabeça o raciocínio lógico. O terceiro tipo de pessoa é aquela que ante uma situação que lhe é adversa, que lhe é contrária, ele se volta para o Senhor e entrega a situação aos cuidados de Deus. É o que nos mostram os versículos 16 e 17. Vejam, Eliseu vê o mesmo exército sírio com seus carros e cavalos que cercam a cidade, que Geazi também viu. Só que Geazi clama ao profeta e Eliseu clama ao Senhor. Essa é a diferença, entre outras. Eliseu entrega o problema a Deus. Eliseu viu a mesma situação adversa, contrária, que Geazi também viu. Só que Geazi corre para o profeta e Eliseu corre para o Senhor. Geazi vê o profeta, Eliseu vê o Senhor. Geazi não consegue ver que Deus está ali, o profeta vê. Geazi não consegue perceber que Deus está ali. Eliseu viu o mesmo problema, a mesma luta que Geazi também viu. Só que ele viu que o Senhor estava ali, estava perto de quem o invoca. E ele invoca o Senhor, é o que nos diz o versículo 17. Queridos, Eliseu não era de outro planeta, ele não era de outra dimensão, de outro plano, nada disso. Era gente como a gente, mas acreditava que o Deus a quem ele servia, o Deus a quem nós servimos, é um Deus que responde às orações, e ele ora, porque ele acredita que o Deus a quem ele adora, a quem ele tem como seu Deus, e com esse Deus ele tem um sério compromisso de vida, é um Deus que está próximo quando ele tem problemas, que Deus é mais e maior do que suas lutas.
Por isso ele diz, fica tranquilo. Eles têm esse exército, mas conosco está o braço do Senhor. Ele vê que o Deus a quem ele ora, a quem ele serve, é mais e maior do que as suas adversidades. Para Eliseu, Deus é mais e maior do que o inimigo. Queridos, e quanto a nós, que também temos as nossas adversidades, que também temos os nossos problemas, que também temos as nossas dificuldades, que tipo de pessoa nós temos sido? Pessoas que só veem as coisas pela lógica, pela razão, e aí nós tentamos resolver por nós mesmos, de acordo com a nossa capacidade, com a nossa forma de agir, com o nosso jeitão. Ou talvez nós sejamos pessoas que acreditam em Deus, que acreditam que Deus tem uma solução, mas a gente não vai a Ele. Ou não conseguimos perceber que Ele está próximo de cada um de nós. Talvez nós sejamos as pessoas que entendem, veem, percebem que Deus é maior que as nossas lutas, Ele é maior que as nossas adversidades, e Ele é maior do que os nossos problemas, tanto quanto Ele é maior que os nossos inimigos. E aí a pergunta mais óbvia que nós temos a ser feita é: que tipo de pessoa nós temos sido? E que tipo de pessoa nós seremos daqui para frente? E eu quero orar com você sobre isso. Eu quero que você pense nos problemas e nas lutas que você tem enfrentado. Como você as tem enfrentado? De acordo com a sua capacidade, o seu jeitão de fazer as coisas? Porque pela lógica e pela razão você sabe como agir. Ou talvez você creia no Senhor, mas não consegue percebê-lo próximo. Porque talvez você entenda, se Ele estivesse tão próximo como eu gostaria que Ele estivesse, talvez eu não passasse por isso. Quem disse que não? O exército sírio cercou o local onde Geazi e Eliseu estavam, mas nada aconteceu. Isaías diz: quando passares pelas águas, e o texto ali não é uma possibilidade, olha, quem sabe, talvez, o texto ali não é uma condicional, é uma afirmação. O dia que vocês passarem pelas águas, elas não cobrirão vocês, vocês não se afogarão nelas. O texto diz: quando vocês passarem pelo fogo, e de novo não é uma condicional, se, talvez, quem sabe, não, é uma afirmação. Quando passar, não queimará. Mas a gente precisa entender que Deus está conosco. Ele é maior que o nosso problema. Ele é maior que a nossa luta. Vamos orar a esse respeito? Oremos. Senhor Deus, cada um de nós aqui tem a sua luta, tem a sua dificuldade, enfrenta a sua adversidade. Às vezes de ordem física, outras de ordem emocional, outras de ordem espiritual, e às vezes de ordem física, espiritual e emocional, tudo junto. Algumas dessas adversidades nossas são muito pessoais, outras envolvem a nossa família. A questão é como é que nós temos nos posicionado diante disso. Nós vimos aqui 3 personagens, gente como a gente, ninguém diferente de nós. Pessoas que também são humanas como nós. Ninguém é de outro planeta, como dissemos aqui. Ninguém é de uma outra dimensão, porque não tem nada disso. Para a gente, para a pessoa. Cada um enfrentou a luta, a adversidade, mostrando-nos uma faceta da vida. Tem gente que quer ganhar no grito, na força, na violência, na brutalidade, no seu jeitão, na sua própria capacidade. Confia no seu taco e acha que ele é autossuficiente para resolver.
Outros não chegam a tanto, acreditam no Senhor, creem no Senhor, mas não conseguem te ver perto, sentir perto. E aqueles que diante da luta te buscam. Aqueles que acreditam no Senhor, às vezes, diante da luta, procuram os outros. E aí corre para um, corre para outro, busca aqui, busca ali, menos ao Senhor. Mas nesta noite, e a partir dela, nosso posicionamento seja diferente, Senhor. Sejamos pessoas que acreditem em Ti, que confiem no Senhor, e que entendamos, saibamos, acreditemos, confiemos, que o Senhor é mais e maior que as nossas lutas. Que o Senhor é mais e maior do que os nossos problemas. E que o Senhor é mais e maior do que o nosso inimigo. E entreguemos a situação nas Tuas mãos. Eu oro, Senhor, para que Tu nos faças ver, pela Tua palavra, que o Senhor é um Deus poderoso, que está conosco, que está na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. E que, como nós cantamos aqui, é o nosso lugar de descanso. É o nosso lugar onde os sonhos não se abortam, onde os medos não nos sufocam, onde a gente encontra refrigério e paz. Dá-nos isso. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.